Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Que a igreja nesse momento continue olhando para o alvo que é Cristo Jesus, porque não há Deus maior. Deus criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. não há Deus maior. A igreja, Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Canta, igreja do Senhor. como nosso Deus. De novo. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Segura. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que Deus possa cada vez mais ser maior em cada coração dos irmãos, porque não há Deus maior, não há Deus melhor. Nesse momento eu convido a igreja a se colocar de pé. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus maior. Mas que possamos, irmãos, mais uma vez, abrirmos as portas dos nossos corações, para que Deus, pela sua grandeza, Ele possa continuar habitando em cada um. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, que Tu continues, Senhor Deus, a cada dia, crescendo em espírito e em verdade dentro de cada um, irmão da Quinta Igreja Batista. Nos dá renovo, Senhor Deus. Que Tu continues sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Quantas dificuldades passamos e iremos ainda enfrentar, mas a Tua igreja precisa ser revestida, a Tua igreja precisa ser avivada para continuar essa caminhada. Que se faça, Senhor Deus, aqui nesse momento, a Tua presença. Que o Teu Espírito venha sobre nós, sobre domínio, pois nascemos para Te servir, Senhor. Que vimos fazer a verdadeira Tua missão como servos, ide e pregai o Evangelho. Mas que a igreja, num todo, ela venha ser purificada, ela venha ser restaurada para a honra e glória do Senhor. Amém. Ainda em pé, eu convido a igreja a estar abrindo a Bíblia em Isaías 52. Isaías 52, do 1 ao 12. Eu vou estar lendo e os irmãos me acompanhem. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. É interessante. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhuma incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu, e agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os que dominam sobre ele dão vivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensatamente todo dia. Portanto o meu povo saberá o meu nome, porque está esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz o Sião: a teu Deus, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alcançam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações,
e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daqui, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que Deus continue, irmãos, sendo a nossa retaguarda. Mas como foi lido aqui, ele diz: desperta, desperta, igreja. Nós, como igreja, devemos nos despertar, porque o Senhor, independente de qualquer situação, Ele está diante da igreja, mas a igreja tem que perseverar no caminho do Senhor. Esse é um momento de confraternização. Hoje a programação é um pouco estendida, porque teremos a abertura de missões. E por falar em confraternização, irmãos, algo a compartilhar com vocês. O nosso irmão Celiomar, que sempre está aqui nos apoiando, está com o pai dele no Recife, por motivo de saúde, mas que a gente continue em oração pelo pai de Celiomar, por ele, e desde já agradecer a presença do irmão Del, da Igreja Batista de Bestel, porque é um servo de Deus e está aqui, né? Desde já nós agradecemos e se sinta grato, principalmente por Deus. Mas que nesse momento, ainda de confraternização, a igreja pode colocar de pé e ajudar. A gente vai tentar fazer uma canção, é conhecida dos irmãos, mas Deus está no controle. A igreja pode ajudar. Vem Jesus, liberta o coração de um nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. O menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, homem boiadeiro que canta toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre são dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. A igreja, vem Jesus, liberta o coração de um nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu, tá no Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo sofioleiro. Meu Jesus liberta o coração de um nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberta o coração de um nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, você que escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja em ser a sua vida e felicidade.
O Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro, a igreja. Vem Jesus liberta o coração de um nordestino, homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus liberta o coração do nordestino, homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher a sua vida de felicidade. O Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus liberta o coração do nordestino, o homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus liberta o coração do nordestino, homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus transforma, muda sua história, faz ele feliz. Vem Jesus transforma, muda a sua história e faz o teu povo feliz. Meus amados, todos os dias, os livramentos invisíveis e os invisíveis, dentro dessas situações, Deus muda a nossa história. Deus muda a vida do cristão. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, nos diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Igreja, que nesse momento é um louvor conhecido, mas que a gente possamos ainda continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade. A igreja na palma da mão, ainda no momento de confraternização, toda honra, toda glória. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Por isso canto, 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 louvo. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo para o Senhor. Por isso canto, canto, canto. A palma na mão, igreja. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo ao Senhor. Foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim.
Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Por isso eu canto, 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 louvo. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo ao Senhor. Por isso eu canto, 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 louvo. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo ao Senhor. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Jesus mudou a minha vida. Jesus hoje vive em mim. Por isso canto, 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 louvo. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo ao Senhor. Por isso canto, 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 louvo. Canto, 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 louvo. Canto, canto, louvo ao Senhor. Jesus mudou a minha vida e mudou a sua vida também. É por isso que a gente canta, a gente louva e agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas. Amém. Jesus muda a nossa vida quando deixamos verdadeiramente. Meus amados, a gente estamos no mês missionário e iremos fazer a abertura de missões. E nesse momento eu convido a irmã Evani aqui para fazer a abertura. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos com a entrada das crianças, né? Com a nossa abertura de missões estaduais, trabalhar para os povos carentes no nosso estado. Vamos todos ficar em pé e vamos cantar o hino de Pernambuco. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue herói, rubro veio que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida, da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porvir. A igreja, salve a terra, os altos coqueiros, de beleza sob estendar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor dos seus brilhos, reproduzem batalhas cruéis. Do presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada,
que defende da pátria os laréis. Salve a terra dos altos coqueiros, que beleza sober estendar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. O futuro és a crença, a esperança desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era um mito, era um sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. Salve a terra dos altos coqueiros, e beleza sober estendar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. A República é filha de Olinda, alva estrela que fuge não finda, resplandece seus raios de luz. Liberdade o teu filho proclama, dos escravos o peito se inflama, ante o sol dessa terra da cruz. Salve a terra dos altos coqueiros, que beleza sober estendai. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Amém. E assim eu convido o nosso pastor para orar pela abertura de missões estaduais. Pai eterno, Senhor nosso, nós te damos graças, Senhor, pelo teu chamado, pela missão que nos confiastes, uma missão nobre, ó Pai, uma missão de anunciar o teu Filho Jesus como Salvador e Senhor, de dar uma esperança ao mundo, de dar uma esperança ao nosso Estado, de dar uma esperança a esta comunidade de São José de Egito, e dizer, ó Deus, que existe um Senhor Criador dos céus e da terra, que existe um Deus verdadeiro, que existe um Senhor que ama e quer salvar a todos, e que Ele preparou um lugar maravilhoso para cada um de nós. Dizer que a nossa esperança não está apenas neste mundo material, mas que a nossa esperança está no novo céu e em uma nova terra. Que Tu és o Senhor, Salvador, Criador e sustentador do universo, e que é para nós, ó Deus amado, não um peso, mas um privilégio de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, de dizer que Jesus Cristo salva, de dizer que Jesus Cristo ressuscitou, e dizer que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E todos nós, aqueles que cremos verdadeiramente no Messias, como a promessa de Deus para a humanidade, que todos aqueles que creem verdadeiramente irão viver num novo céu e numa nova terra. Que os valores materiais, eles são passageiros, eles são terrenos, mas nós temos a esperança nossa daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que não é aparente, mas daquilo que é verdadeiro. Que o Senhor nos promete o novo céu e a nova terra. Obrigado, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Ainda em abertura de missões estaduais, vamos todos recitar o tema. O tema de missões estaduais é: pela vida em Jesus eu coopero. Toda a igreja? Pela vida em Jesus eu prospero.
Pela vida em Jesus eu prospero. Amém. Temos como divisa João 1, versos 2 até o 4, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O conceito da campanha é preservar a vida em Jesus, o Cristo. É a essência da mensagem do Evangelho. É essa vida de e em Jesus que nos move a cooperarmos uns com os outros, a fim de que o Evangelho dele seja conhecido, praticado e aplicado como remédio, onde o pecado instalou seus sinais de morte. É tempo de se cooperar. É tempo de colher aquilo que já foi plantado. É tempo de reconhecer os feitos grandiosos de Deus em nossas vidas. Por este motivo, eu coopero. Amém? Amém. E agora é o momento de ofertório, com o hino, com os meninos. As crianças poderem sentar. Ele estava com Deus no princípio, Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica e aproxima e convida, paz e harmonia refez. Pelas vidas em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e minhas missões. Ele estava com gratitude, com a vida eterna do céu. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quer essa vida a todos levar, me esforço a favor de missão. Há tanto tempo pensando, sofrendo em si, precisando aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Todos juntos em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou, com minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que eu sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Amém. Como é o título? Pela vida em Jesus eu coopero. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado, tem suprido nossas necessidades. Em momento algum, Ele pensa ou repensa em suprir nossas necessidades. Muitas vezes a gente não observa, mas justamente no invisível é onde o Senhor trabalha em nossas vidas. Eu peço ao irmão Bob nesse momento, que esteja orando pelos dízimos e ofertas, pelo pregador dessa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações.
Oremos, Deus, mais uma vez, ó Pai, ó Deus, agradecido, ó Deus, por tudo que Tu tens nos concedido, ó Pai. Mas desde já, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, dízimos e ofertas, ó Deus, que foi levantado para a Tua causa nesta noite, Pai. Abençoa aqueles que poderão participar nesse momento, mas também aqueles que não, ó Deus. Em nome de Jesus, venha suprir toda a necessidade da Tua igreja, Pai. Todos os irmãos que estejam desempregados, ó Pai, carente de algo, Senhor, meu Pai, que Tu possas assim vir a suprir. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, que Tu possas levantar a sua saúde física, ó Pai, recuperando, Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja, Senhor, meu Pai, que a Tua igreja possa Te adorar em espírito e em verdade a todo o tempo, Pai. Continua abençoando, nos dando a Tua paz, que é que nos basta, ó Deus, mas desde já, ó Pai, nós colocamos diante de Ti o mensageiro nessa noite, ó Pai, que trará a Tua mensagem aos nossos corações, ó Deus. Amém, que as nossas vidas ó, estejam preparadas, ó Deus, para receber aquilo que Tu queres falar. Não aquilo que nós queremos receber, mas aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus que eu Te suplico, desde já, usa o Teu servo, ó Deus. Amém. Pastor. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os amados irmãos, irmãs e amigos e amigas que nos visitam, para que estejam abrindo suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 5. Estaremos lendo os versos de 1 a 5. Leiamos. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que o Senhor nosso Deus se digne de aplicar esta palavra aos nossos corações. Pai Santo, te damos graças por esta palavra. Rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos compreendê-la e aplicá-la ao nosso viver no dia a dia. No nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amados irmãos, o povo de Deus, ele recebe diversas denominações nas Escrituras Sagradas. Eles são chamados de filhos de Deus, luz do mundo, servos, filhos da luz, sal da terra, cristãos, crentes, amigos de Jesus, e assim por diante. São pelo menos 32 nomes
que eles recebem. Esses nomes, todos eles, representam uma característica, um privilégio, uma bênção de ser cristão. Mas aqui João, ele traz para nós um novo nome. Ele acrescenta essa lista mais um nome em relação aos cristãos. Ele diz que somos vencedores. O que é nascido de Deus, ele é vencedor. Ele que vence o mundo. Esta palavra, vencedor, ela tem um significado muito profundo. Não é uma vitória qualquer, não é um vencer qualquer, mas Deus pode vencer. E este vencer que ele está falando aqui é o vencer o mundo. Vencer o mundo. Ou seja, esse título, ele diz que o verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esse vencer nos leva a ser invencíveis, de tal modo que nem a morte, nem nada do que é citado aqui pode nos separar do amor de Cristo. Quer dizer, há uma certeza de que a palavra de Deus nos afirma que nós somos abençoados nesta vida, seja de dia, seja de noite, seja que hora for. E eu quero convidá-los, porque eu tenho certeza que Deus nos abençoará com a sua palavra nesta noite, para que vocês possam pensar comigo nesta palavra, o que é ser um vencedor, ou melhor, quem é que é vencedor? Porque nós ouvimos falar de muitas vitórias, como ouvimos falar também de derrotas, mas as vitórias e derrotas que normalmente as pessoas falam, estão ligadas simplesmente ao mundo material. Não está indo além deste mundo, não está indo além da matéria. Ele está se fixando simplesmente naquilo que é passageiro. Mas nós temos aqui uma luta muito grande também com o mundo espiritual. Mas podemos ser vencedores ainda aqui, antes mesmo de chegarmos à vitória final na ressurreição com Cristo Jesus. Então, quem é que é vencedor? Ou como nós conseguimos vencer? Crendo que Jesus é o Cristo. Esse crer que Jesus é o Cristo diz assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, este é o vencedor. Está aqui no texto que nós acabamos de ler. Todo aquele que é nascido em Cristo e ama ao que gerou e ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, este é o vencedor. Por que isso? Na época, as pessoas ficavam questionando, achando que Jesus não podia ser o ungido, não podia ser o Messias, porque a carne era, digamos assim, pecaminosa. Então, logo, Deus que é perfeito e eterno não poderia habitar no ser humano ou se transformar no ser humano e habitar como homem entre os homens. Então, eles questionavam isso. Mas, na verdade, o que João queria afirmar é que ali estava perfeitamente o homem e também perfeitamente Deus, isso que as consciências, as mentes da época que racionalizavam, não conseguiam entender. Então, aquele que crê, todo aquele que crê, que Jesus é o Cristo de Deus, que Ele é o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Isso é que nós chamamos a fé salvadora. Aquele que crê nas características de um vencedor,
aquele que crê em Jesus Cristo como ungido de Deus, que crê em Jesus Cristo como o Salvador, como o Cristo, como aquele que veio para cumprir a vontade de Deus e restaurar o homem, a humanidade, da sua situação de separação e pecado. Então, o vencedor, primeiramente, é todo aquele que crê. A fé salvadora, ela tem essa característica, ou traz para nós essa característica de vencedor, porque crer expressa uma ideia de fé. Uma fé que não é apenas um momento, mas é uma fé contínua, é uma fé que permanece, mostrando que a marca dos cristãos, os verdadeiros cristãos, eles não creem apenas por um momento, mas a fé destas pessoas, elas permanecem ao longo de toda a sua vida. Não é uma fé que eu creio hoje e amanhã eu descreio. Não é uma fé que eu digo hoje eu creio, mas amanhã eu estou duvidando. Não é uma fé que me leva a iniciar uma mudança, uma transformação, a permitir que Deus transforme a minha vida. Mas daqui um mês ou dois, ou na próxima semana, eu já estou irreconhecível como um nascido de novo. E estou vivendo como um dos piores de todos os homens, me incluindo ou me jogando nos braços do pecado e das concupiscências da carne e dos hábitos do mundo. Não é esta fé, mas é uma fé que permanece, é uma fé que eu vivo ao longo da minha vida, é o existir eternamente em obediência a Deus, é o existir eternamente na dependência de Deus. Não é uma simples aceitação intelectual, meus amados, mas é uma dedicação sincera, e permanente a Deus. Ora, para o cristão, que nós queremos dizer, o objeto da sua fé, o ser central da sua fé, é Jesus Cristo. A sua fé em Jesus, principalmente o fato de que Ele é o Messias, de que Ele é o resultado da promessa de Deus, de que Ele é o cumprimento de uma profecia, de que Ele é um cumprimento de uma promessa de Deus feito lá no início, ainda citado no livro do Gênesis, aquele que iria restaurar o homem da condição de separação de Deus que foi provocado pelo pecado dos representantes do início da raça humana. O pecado que nos separa de Deus e também que nos leva à condenação eterna. Ou seja, ao existir separado de Deus por eternidade. É isso que nós chamamos de condenação eterna. Viver separado de Deus por toda a eternidade. Para um lugar de separação, de tormento, chamado de inferno preparado para o diabo e seus anjos. Mas aí nesse momento a gente encontra pessoas que questionam, mas Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Deus não é um Pai bondoso e amoroso? Como é que Ele vai colocar dessas criaturas suas no inferno? Não, esse Deus eu não quero, esse Deus eu não aceito. Mas eu quero te responder com as próprias palavras do evangelista João. Aqui logo no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 2, logo de início, é João capítulo 2, nos traz a resposta acerca disso. Aliás, João 3, verso 16 a 19. Vamos ler. Diz assim. João 3,16 começa assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Observe aí quem é que se torna filho de Deus. Todo aquele que crê no Cristo como ungido de Deus,
como aquele que se colocou no lugar do homem, pagando o preço dos seus pecados, tomando sobre si o castigo que era para o pecador, e ele inocentemente toma o nosso lugar. Então a este, todo que nele crê, ele promete que esse não irá perecer, mas tenha a vida eterna. Aí no 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para você que questiona isso, escute o que ele está dizendo. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E diz assim: quem crê nele não é julgado ou não é condenado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aí é que está o castigo, é a escolha que o homem faz. A palavra de Deus diz que Cristo, que é a luz, ele veio ao mundo como a luz dos homens. Mas diz que os homens amaram mais as trevas. Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Ah, mas eu quero ser salvo, mas eu quero ser salvo de qualquer jeito. Eu quero viver de acordo com os padrões do mundo e virando as costas para Deus durante toda a minha vida, mas assim mesmo eu quero ser salvo. Olha, tenha paciência, aí você está abusando de Deus. E Deus não terá como inocente nenhum daqueles que zombam dele, nenhum daqueles que viram as costas para ele. E ele ainda diz assim: olha, todo aquele que me confessar diante dos homens. O que é confessar diante dos homens? Não é simplesmente dizer creio, é assumir o compromisso diário de exercitar a sua fé e viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é o que está confessando a Jesus diante dos homens. Então ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, se alguém se perde, não é por culpa de Deus. Não coloque a sua responsabilidade em Deus, porque Deus te dá a oportunidade. Paulo, escrevendo a Timóteo em uma das suas cartas, ele diz que não é vontade de Deus que ninguém se perca, mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. E o que é a verdade? É Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então esta é a vontade de Deus. Mas se você não quer ser salvo, o que Deus vai fazer? Ele vai burlar, ele vai dar um jeitinho brasileiro, ele vai contrariar suas próprias expressões, os seus próprios mandamentos, as próprias leis estabelecidas por ele. Deus não dá jeitinho brasileiro, não. O jeitinho brasileiro é corrupto, e Deus não é corrupto, Deus é verdadeiro. Então ele vai fazer o que é certo, o que é real, o que é verdadeiro. E ele então vai mostrando aqui, no prosseguimento daquilo que nós estaremos apresentando nesta noite, ele vai colocar mais algumas coisas acerca daquele que é vencedor. Então, todo aquele que deposita a sua fé em Jesus como único Salvador e Senhor, esse verdadeiramente é nascido de Deus. Esta é uma referência aqui ao nascimento, quer dizer, o nascer de novo, ao novo nascimento. E é a mesma palavra que Jesus usou, João 3,17, quando estava falando com Nicodemos. O tempo do verbo, em grego, indica que a fé, esta fé, que nós exercitamos para a nossa salvação, é uma fé contínua. É uma fé que eu creio e eu continuo crendo a cada dia. E esta é a evidência do novo nascimento. É a fé que é exercida continuamente. Os filhos de Deus manifestaram essa realidade de que nasceram de novo, ao continuarem crendo cada dia no Filho de Deus, o Salvador. O novo nascimento leva-nos a uma inter-relação, permanente com Deus e com Cristo.
uma inter-relação a cada dia permanente, porque crer, o que é crer? Crer é confiar, crer é depositar toda a esperança de que Jesus veio em carne e osso para oferecer o sacrifício por nós na cruz, o sacrifício que nos traz a paz. Que paz? O sacrifício que nos traz a paz com Deus, porque em nossos pecados nós nos tornamos inimigos e separados de Deus. A palavra de Deus nos diz que as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, então é necessário arrependimento, e arrependimento não é sentimento de culpa, arrependimento é mudança, é transformação, é mudança de direção, é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Isto é arrependimento. Então, esta é uma evidência daqueles que são nascidos de Deus. É uma fé contínua em Cristo como Salvador e Senhor. Em segundo lugar, quem é que é vencedor? São aqueles que amam a Deus, mas também amam a família de Deus. O texto diz, olha, se você ama a Deus, você também deve amar aqueles que são nascidos de Deus. Então, todo aquele que ama aquele que gerou, também ama aqueles que dele são gerados, ou seja, daqueles que dele são nascidos. Todo aquele que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus, né? Então, ele fala aqui do amor, do amor. O amor é a segunda característica de um vencedor. O vencedor não ama somente a Deus, ele ama também aquele que de Deus é nascido. Ou seja, ele ama a Deus, mas ele também ama os seus irmãos na fé. Meus amados, aqui está uma questão que ela é uma prova moral do nosso relacionamento com os irmãos. É uma prova moral do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com os nossos irmãos. Se nós nos relacionamos com Deus, se nós amamos a Deus, também nós amamos os nossos irmãos, porque se nós amamos os nossos irmãos, nós estamos mostrando que nós amamos a Deus. E aqui eu quero lembrar uma coisa, é que não pode existir dentro de um cristão sentimento de ódio, porque dentro onde o coração onde tem o amor de Deus, não existe espaço para o ódio. É o que a palavra de Deus, de uma mesma fonte, não pode, digamos assim, fluir água doce e água salgada, ou água amarga e água salgada. Então, não combina o ódio com o cristão. Que eu quero dizer que muitas vezes, infelizmente, nós encontramos cristãos que dizem que amam a Deus, mas não tem nem um pouquinho de amor pelo seu irmão, e isso é mostrado nos relacionamentos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não abandona o pecado. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então, se você é luz, você é luz. Não deve existir treva na sua vida. O que falamos de treva na sua vida é o pecado. E aí nós percebemos quantos escândalos, meus irmãos, acontecem. Nos nossos dias tem acontecido muita coisa que nos deixa triste e nos surpreende, porque as pessoas estão vivendo uma imitação, estão vivendo um drama, estão vivendo uma representação. Ou seja, não são verdadeiros cristãos, ou seja, não nasceram genuinamente de Deus. Estão brincando de ser cristão. Isso é vergonhoso. Por isso, meus queridos, a advertência que nós trazemos nessa noite, procurando essas respostas. Amar a família de Cristo é, em primeiro lugar, praticar os mandamentos do Senhor. E não de acordo com a minha vontade, porque hoje está cheio de intérpretes da Bíblia.
As pessoas estão interpretando a Bíblia de acordo com a sua vontade. Ah, isso é que você que diz, pastor. Mas aqui eu leio o texto e o texto me diz coisa diferente. O texto diz que isso é relativo. O texto diz que isso é muito simples. O texto diz que isso aí é bobagem. O texto diz que é porque o senhor é sexagenário. O texto diz assim, porque você pensa assim, porque o senhor não é mais jovem. Quem disse que eu não sou jovem? Quem disse? Posso até ter meus cabelos brancos. Posso até já ter umas dores aqui nas pernas. Mas meu espírito continua tão jovem, mas tão jovem ou mais jovem do que você. Não é? Porque a palavra de Deus me diz que aqueles que creem no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí diz que as suas forças se renovam como o transformar de uma águia, como renovar de uma águia. E não vamos falar do processo de renovação da águia, para não gastar tempo, mas isto é verdade, isto é verdade. A presença de Cristo na nossa vida, o obedecer a Cristo, o fazer a vontade de Cristo, fazer o que Ele nos manda, isso nos renova. Então eu digo assim, não é o padrão estabelecido pelos nascidos de Deus, não é o permitido por nós, ou aquilo que nós entendemos do nosso jeito. Porque nós temos que amar é da forma como a palavra de Deus nos manda. E como é que a palavra de Deus nos manda amar? Diz, nós amemos digam, de verdade, não apenas de palavra, mas de ações, que amemos verdadeiramente. Então nosso amor é demonstrado a Deus através do amor ao nosso irmão. Esta é a forma que Deus nos manda amar. Mas amar e ter fé, gente, também exige ou nos mostra que devemos ser obedientes. Ou seja, praticamos os mandamentos. João repete essa frase 2 vezes nesses 2 versículos, no versículo 3 e no versículo 4, ainda pela 3ª vez, como característica de um vencedor. Nesses 5 versículos, ele entrelaça, ele junta, ele amarra, ele dá um nó nesses 3 elementos: amor, obediência e fé. Mostrando que o amor, a obediência e a fé não podem se separar. Elas não podem andar separadas. Eu não posso amar sem fé. Eu não posso amar sem obediência. Como eu não posso ter fé sem ter amor, sem ter obediência? E não obedeço se eu não tenho fé e se eu não tenho amor. Então esses 3 elementos, eles estão entrelaçados. Eles não podem ser separados. Quer dizer, eles existem mutuamente numa relação dinâmica, não é? Pois, assim como a prova genuína do amor é a obediência, a prova genuína da fé, a prova verdadeira da fé é o amor. Ou seja, a palavra praticamos, ela expressa a ideia de obediência constante. Não é obediência hoje, só obediência amanhã, mas é uma obediência constante a Deus. Ou seja, meus queridos, é aquilo que o apóstolo Paulo dizia, que eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se o Cristo vive em mim, eu vivo nele, nós vivemos em Deus, nós andamos constantemente em fé, em amor, em obediência. Então é isso que é necessário na nossa vida, demonstrar esse agir de Deus na nossa vida, né? Ou seja, qual é a vitória que vence o mundo, que a palavra nos diz aqui? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E ainda diz o seguinte, que os mandamentos dele não são pesados, não são penosos. Nós temos aqui um contraste entre as tradições judias, religiosas da época,
que colocavam fardos pesados sobre os seus liderados, mas eles não praticavam naquela história, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não é assim. Se eu digo faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço, eu estou dizendo que eu não amo, eu estou dizendo que eu não sou obediente, eu estou dizendo que eu não tenho fé. Que eu não tenho fé. Então, crer em Jesus significa que eu creio no Filho de Deus. E tudo isso significa que nós cristãos, pela nossa fé em Jesus Cristo, pela obediência e o amor a Deus e aos nossos irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque mostra que nós somos nascidos de novo. Essa palavra traduzida por vencer, é uma palavra que significa conquistar, ter vitória, ter superioridade ou conseguir poder. Isso reflete superioridade, reflete êxito. E isto deve ser demonstrado. Inclui, então, a destruição de um inimigo, para que esta fé, ela possa ser vista por todos. E qual é o inimigo que nós temos que vencer? Qual é o inimigo? O inimigo é o mundo. Dando nome a ele, esse inimigo que temos que vencer é o pecado na nossa vida. São os desejos da nossa carne, o nosso desejo material, e submeter a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo à vontade de Deus. Isso é que a Bíblia chama de ter a mente de Cristo. É manter a nossa mente sujeita à vontade de Deus. E como é que você faz isso? Eu preciso querer. E eu preciso dizer, e eu preciso declarar, e eu preciso permitir que o Senhor dirija a minha vida, porque Ele não vai forçar a vida de ninguém. Ele não vai forçar, mas Ele está pronto a viver contigo e te dar a vitória sobre o pecado, se assim você quiser, todos os dias da sua vida. O mundo, que é o pecado, por meio de Cristo e a sua provisão da salvação, o cristão vence o mundo. O que é o mundo? É o sistema iníquo da maldade humana e demoníaca de Satanás, que opera no mundo para capturar as pessoas, para torná-las escravos, para levá-las para o inferno, né? João, ele repete 3 vezes a referência de vencer o mundo. Ele diz: a nossa fé, aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus e aquele que obedece, esse é o vencedor. Vencedor de quê? Do pecado, do mundo, das inclinações da carne. Tem luta constante, tem luta no dia a dia. Não deixamos de ter luta, mas somos vitoriosos, gente. Vocês não imaginam quanto alegra, quanto nos fortalece quando nós somos tentados a desobedecer a Deus e dizemos: Senhor, escolha fazer a tua vontade, mesmo que isso seja contra a minha vontade. A alegria que você sente quando você experimenta que é um vencedor. Meus irmãos, desafio vocês a fazer isso no dia a dia. Isso não é coisa de falar aquilo que eu não faço. Eu tenho minhas lutas constantes, a cada dia. Mas digo a você, se eu submeto a minha vida, a minha mente a Jesus, eu tenho a vitória. Eu tenho a vida vitoriosa. E isso compensa, isso nos dá alegria. Ou seja, o cristão vence esse sistema, né? A nossa fé, a fé em Jesus, aquele que crê, ele dedica a sua vida a Ele. A fé em Jesus faz do cristão vencedor, por causa da sua união com Cristo.
Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não consigo. E quando João traz essas palavras para os leitores da época, ele estava usando um termo bem conhecido, que era conhecido dos gregos. Os gregos entendiam que ninguém poderia ser vitorioso sem a ajuda dos deuses. Eles criaram até uma deusa para eles, a deusa da vitória, chamada Nike, ou Nike em inglês. Nike era que ajudou Zeus a vencer os titãs. E por isso João traz esse termo vencedor, e João se apropria e diz e mostra: nós só conseguimos essa vitória se nós estivermos unidos a Cristo. É a nossa união com Cristo que nos faz vitoriosos. Como cristãos, nós participamos da vitória. Em Romanos 8,37 diz que em Jesus, ou em Deus, ou em Cristo, nós somos o quê? Somos mais do que vencedores. Meus amados, não nos esquecemos disso. Não nos esqueçamos disso. Nossa união com Cristo nos faz mais do que vencedores. Vencedores do pecado. Observem quanta desgraça, quanta maldade, quanto estrago o pecado tem produzido na vida da humanidade. E nós temos conosco, à nossa disposição, a vitória sobre o pecado, a nossa união com Cristo. Então, exercite a sua fé, pratique a sua fé, viva pela fé, pois este é o segredo da vitória. Você é nascido de Deus? É nascido de Deus? Ok. Então, creia mais em Cristo, ame a família de Cristo, obedeça a Cristo, vença o mundo com a fé de Cristo. E que Ele nos abençoe nesta noite. No nome daquele que é mais do que vencedor, Jesus Cristo, o nosso símbolo de vitória. Aquele que venceu a morte, está à direita do Pai e intercede por nós. O nosso exemplo, o nosso bem maior, Cristo. Eu convido a igreja nesse momento a nos colocarmos de pé e refletirmos sobre a palavra de Deus. Tudo o que venhamos a fazer, sejamos verdadeiros, autênticos, porque dele, por ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
para sempre, amém. Toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Que nesse momento, irmãos, nós possamos abrir os nossos corações, sermos sinceros com Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Eu não sei no seu íntimo o que você está passando, muitas coisas guardamos, mas o Senhor é onisciente. Continue, irmãos, continue olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Continue acreditando que mesmo as suas dificuldades e mesmo as tribulações, nós temos um Senhor que tudo pode, porque Ele está adiante de ti. Como diz a palavra, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, quebrarei os ferrolhos de ferros, porque eu sou o Senhor. Acredita, igreja, que é Ele que te trouxe aqui esta noite, para que você botasse uma vírgula nos seus pensamentos e olhasse para Ele. Ele está falando com você, Ele está te chamando enquanto há tempo. Não perca, nós não devemos perder mais tempos e ficarmos à beira do caminho. Levanta, igreja, levanta. Hoje foi um dia que o inimigo tentou me derrubar para não estar aqui essa noite, mas a palavra dele veio: levanta, porque eu sou o teu Deus. Levantem, irmãos, acreditem que tudo que você está passando hoje, o Senhor já tem a solução para o amanhã. Acredite, não, momento algum, olhe para a direita ou para a esquerda, porque como foi pregado aqui esta noite,
treva e luz não se misturam, mas nós temos que olhar para Deus, que é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Que a cada um dos irmãos aqui presente, o Senhor encha o seu coração de força, de fé, porque o dia está próximo, mas devemos nos prepararmos, não só como os irmãos, mas como famílias em Cristo. Aos que não puderam estar aqui essa noite, nós possamos continuar orando. Como foi dito, não devemos só amar em palavra, mas amar em gestos, em atitudes, porque cada um de nós temos as nossas qualidades, mas também temos as nossas diferenças, e é através dessas diferenças, irmãos, que devemos aceitar um aos outros. A palavra nos diz: amais um aos outros. Acreditemos em Deus. Eu sei que cada um há de suas dificuldades, mas Ele fez o que jamais nenhum da gente faria. Ele deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Não teve preço. Em momento algum Ele desistiu e há de desistir de nós. Nós, com as nossas cegueiras humanas, queremos o que nos apraz. Abram, torno a dizer, vamos nos unir, irmãos, em oração, clamar ao Senhor, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Que a igreja cante conosco nesse momento esta canção que estamos cantando aqui, mas no fundo do seu coração, com toda a sua alma, porque Ele quer que nós nos entregamos verdadeiramente, irmãos. Vamos parar de brincar de ser crente, vamos ser fervorosos, vamos ser autênticos, assim como na sua identidade está seu nome registrado, o seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor te espera de braços abertos. Mas vai, irmão, vai puro, se desapega do mundo e olha para o alvo que é Cristo Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Amém. Que nessa noite nós possamos, para Ele, por Ele são todas as coisas. Pastor. Podem permanecer de pé. Queremos agradecer a visita de todos aqueles que nos visitam e expressar, irmãos, a nossa alegria por estar aqui depois de alguns dias ausente, né? Passei pela prova do Covid, né? Deus me deu a vitória e eu sou grato a Deus por isso e peço que Deus continue abençoando todos os irmãos. Vamos então, nesse momento, à bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, sejam com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém.